Bom, vamos dar início ao debate de hoje. Estamos lançando a TV Rede Unida numa sessão, numa sequência de debates, entrevistas que vamos ter a partir de agora relacionado à pandemia da Covid-19, sobre diversos temas, os mais variados temas. A TV Rede Unida já vem há 2 semanas publicando vídeos de pessoas que têm discutido o tema da pandemia Covid-19 sobre várias perspectivas. Então, a gente convida a todas e todos para visitar o nosso canal no YouTube, TV Rede Unida, dá o seu clique, se inscreva, dá o clique no sininho para ser notificado a cada vídeo novo que a gente publicar. Hoje, o nosso debate, na inauguração dessa sequência de entrevistas e debates, nosso debate é sobre atenção básica, a participação comunitária e a Covid-19. Nós queremos debater o papel relevante e fundamental que a atenção básica tem no controle e no combate à pandemia. Queremos debater também a participação comunitária, tanto no aspecto do controle social, quanto também no aspecto de muitas e várias iniciativas de autocuidado, de autogestão, de ativismo de lideranças, não só lideranças, mas equipes e pessoas da comunidade estão mobilizadas nesse momento. E para isso estão conosco, e nós desde já agradecemos a disponibilidade do Emerson Merri, professor do FRJ, e também da Coordenação Nacional da Rede Unida, Laura Faeverck, da USP, também da Coordenação Nacional da Rede Unida, e o Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Então, bom dia a todas e todos. Eu vou, nesse momento, então, já na sequência, passar a palavra para o Emerson, para nos falar das suas questões relacionadas ao tema do debate de hoje. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com o Pigato, com Laura, com Túlio, e com essa inauguração da transmissão ao vivo da TV Rede Unida. E eu acho que isso tem que ser uma prática sistemática. Eu sei que o Túlio está pensando nisso, e é da maior relevância que a gente sustente esse tipo de processo que nós estamos iniciando hoje. Bom, essa é uma das coisas que o isolamento tem nos levado, né? O isolamento tem nos levado a construir novas formas de sociabilidade entre nós. E a gente tem visto, o Pigato acabou de falar disso, todos nós estamos sentindo isso, o quanto nós estamos trabalhando, né? E estamos em contato assim, com uma quantidade enorme de pessoas à distância e, ao mesmo tempo, muito próximo, né? É como se nós tivéssemos que inventar os novos afetos, né? Assim, o afeto é uma imaterialidade, né? Eu já falei isso numa outra entrevista que eu dei. O afeto é imaterial, mas ele flui. Então, eu acabo sentindo a presença de vocês nessa conversa, né? E de todos os outros que devem estar aí junto com a gente. E por falar em sociabilidade, eu vou começar por aí para poder chegar no tema, né? Eu queria construir duas imagens que vão me facilitar na reflexão. A primeira imagem é que quem já esteve muito envolvido, trabalhando, vivendo de uma maneira intensa a vida nestas comunidades brasileiras, que a gente chama aí de a enorme periferia brasileira, eu diria que é onde vivem centenas de milhões de brasileiros, né? Ou seja, centenas de milhões de brasileiros vivem em situações de grande fragilidade do ponto de vista da construção desse território, das suas moradias, né? Em especial nas regiões urbanas.
Nós somos um país que tem mais ou menos perto de 40 milhões de pessoas vivendo em moradias em morros. Então, não estou nem falando de favela horizontal, nem falando de comunidades horizontais. Estou falando em morros, aqueles que ficam apinhados, um em cima do outro, aqueles que você não consegue entrar nem de ambulância, se for necessário ou tiver que entrar, não é? Isso é a população da Argentina. Só nessas condições nós temos uma Argentina no Brasil, né? Nós temos vários países europeus só nessas condições. Se a gente for olhar sobre esse tema da construção da sociabilidade, ou seja, como é que a gente se relaciona com o vizinho? Como é que a gente se relaciona com o espaço físico da casa? Como é que a gente se relaciona com os outros que moram com a gente, né? Nós que temos uma certa experiência já corporal de ter vivido nesses lugares, de ter trabalhado anos nesses lugares, sabe que há uma diferença qualitativa brutal nas redes de sociabilidade quando você está nesse tipo de grupos societários e quando você se desloca, por exemplo, para um bairro mais tipicamente de classe média, aonde as casas têm uma dimensão melhor do ponto de vista físico, aonde moram menos pessoas por metro quadrado de habitação, mas aonde existem muros separando as casas, aonde você é capaz de ficar 20 anos vivendo num bairro e não saber o nome do morador da segunda casa depois da sua. Isso quer dizer que, se eu olhar sobre este ângulo, eu vou verificar que esses territórios da vida, elas têm uma densidade do ponto de vista de construção de relações muito diferenciada entre isso que nós chamamos as comunidades, os territórios das favelas, esses bairros aonde existem as populações fragilizadas economicamente, em termos de moradia, em termos de oferta de equipamentos sociais, e esses lugares que, na realidade, aparentemente, são melhor equipados. Mas quando você vai para dentro da vida cotidiana desses lugares, há uma mudança que é muito radical. Estas comunidades que são tidas como altamente fragilizadas, a vida pulsa intensamente. Há uma multiplicidade de estabelecimento de relações de sociabilidade, há uma quantidade de formações de coletivos dos mais variados tipos, e a vida pulsa nesses territórios. Esses territórios não são pobres, que nem a maior parte dos bairros de classe média, em termos de construções ricas de vizinhanças, ou em termos da diversidade da formação de grupos com os interesses mais variados. E há uma outra coisa, quem tem a longa experiência de ter vivido nesse processo, é que as redes de comunicação nesses lugares são muito ativadas. Dificilmente alguém nessas comunidades não sabe quem são os grupos que vivem aí. Dificilmente alguém dessa comunidade não tem conhecimento de quem é que é o porta-voz de um certo grupo, quem é o chefe do outro grupo, o que é que um grupo faz em termos da sua diversidade religiosa, da sua diversidade cultural. Isso quer dizer o seguinte, que estes lugares, eles não podem só ser vistos como muitas das pessoas do campo da saúde falam desses lugares enquanto áreas de risco. Eu não estou anulando o olhar de um epidemiólogo, o olhar de um sanitarista, eu sou um sanitarista, ou o olhar de um gestor de um campo da política de saúde, quando fala que esses territórios eles vão ser territórios onde o risco de grandes consequências da presença da Covid são enormes. Concordo plenamente. Mas eu acho que a gente empobrece demais quando a gente fala sobre um ponto de vista muito instrumental e não percebe que esses territórios são territórios muito vivos e exigem serem olhados como tal. Ora, isso implica
que nós temos que compreender no campo da saúde que o território das chamadas tecnologias de cuidado tem que ser muito mais complexa. Elas não podem ser vistas unicamente sobre uma ótica muito reduzida, que é como nós estamos olhando. Nós, eu não estou falando de quem está aqui ou de quem está assistindo, mas como a política está se definindo no mundo em geral, de que para você poder enfrentar essa pandemia, você precisaria ter mesmo um serviço hospitalar de retaguarda para resolver aqueles 5% de alta gravidade que vão necessitar de internação. Quando, na realidade, existem 95% dos outros, dos quais 15 vão ter algum problema importante, mas tem 80% que vão passar com pequenos sintomas ou sem sintomas, não é? Mas que estão em situações de incrível sofrimento, de pânico, estão perdidos, não sabem o que fazer. Quando apresentam uma pequena febre, ficam apavorados, achando que estão morrendo. E quando você não percebe que esses lugares, que têm uma vida muito intensa, estão submetidos sob essa tensão, você não percebe que se o Estado não chega com políticas efetivas aí, esses grupos inventam seus modos de fazer, então, a política local. Então, os grupos começam a se organizar, os grupos começam a fazer seu modo de fazer vigilância no território, começam a construir seus saberes por conta, começam a procurar ajudas em redes de movimentos e vão fazendo processos inventivos, muitas vezes muito ricos e outras vezes muito problemáticos, não é? E é isso que a gente anda assistindo nesses lugares, não é? E com julgamento, às vezes, absurdos, por exemplo, da mídia, dizendo que as pessoas não estão respeitando as normativas nesses bairros. Aí vem uma explicação banal. Eles precisam comer. Sim, precisam comer. Eles precisam ganhar recursos. Precisam ganhar recursos. Mas é mais rico que isso. Eles também vão constituindo seus núcleos de saberes, eles também vão construindo suas experiências, suas sabedorias de como se organizar para não serem exterminados, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que nós estamos muito carentes numa discussão que é essa pauta de hoje, não é? Que é uma discussão de, afinal de contas, o que é mesmo que o campo da saúde já construiu de competência que ele tem para ofertar para enfrentar isso e considerando esses lugares que são lugares de uma vitalidade brutal, não é? Então, a gente sabe que o campo da saúde é um campo que já construiu e vem construindo experimentos e ofertas de tecnologias de cuidado muito mais ricas, muito mais complexas do que a forma como a gente está organizado para combater a pandemia. É óbvio que se nós não construirmos um vínculo de relações tão complexo com esses territórios quanto eles são, a gente não constitui pontes de conexão. A gente não tem pontes de comunicação. Então, nós estamos falando para alguns setores da sociedade, mas não estamos conectados com estes setores. E aí, eu não quero me reduzir ao tema da atenção básica. Eu quero ampliar. Eu não acho que é um tema só da atenção básica. É um tema de enxergar que a complexidade de originar práticas do ponto de vista de cuidado nestes lugares é muito maior do que o que a gente chama de atenção básica, do que o que a gente chama de atenção primária, não é? Há uma complexidade muito forte nos vários territórios de conformação que eu prefiro chamar de rede básica, ou seja, é a base do sistema. A base do sistema é essa complexidade de práticas de cuidado que estão próximos aos territórios da vida e do trabalho. E aí, quando você olha sobre esse ponto de vista, você vai ver uma inventividade incrível de equipes de saúde, uma inventividade incrível de habitantes destes territórios, não é?
E isso é algo que a gente tem detectado, a gente tem trabalhado, a gente tem se juntado para potencializar exatamente esse tipo de processo. Outro dia, conversando com uma equipe que atua numa região muito periférica no Nordeste, vai aparecendo relatos que são fantásticos, né? Relatos tipo assim: ora, quando eu vou para o território, eu sei que esse território ele não tem um único dono. Esse território é habitado por uma variedade incrível de práticas religiosas. Então, tem práticas católicas, tem práticas pentecostais, tem práticas afro. Existe uma quantidade gigantesca de grupos culturais em intensa atividade entre os jovens, utilizando das tecnologias as mais variadas para se manifestar, nos vários níveis de linguagem artísticas e comunicativas. Existem grupos de mulheres que se organizam, e existem grupos de mulheres que têm uma potência produtiva em termos de alimento, em termos de produção de roupa, de EPIs e por aí vai. Existem pessoas que têm saberes muito competentes instalados nesses lugares. Nós temos pessoas formadas até no alto nível acadêmico vivendo nesses lugares. Ou seja, estes lugares são mapas riquíssimos do ponto de vista dessas possibilidades de experiência. E aí essas pessoas dessa equipe vão relatando como que eles estão praticamente tomando como um grande lema de que combater a pandemia significa construir a competência dessas práticas de cuidado e a visibilização e a disseminação dessas práticas de cuidado que estão acontecendo nos territórios da vida. E que as equipes de saúde devem se aliar a isso. Devem se aliar, se protegendo, do mesmo jeito que todas as pessoas têm que se proteger. E a gente tem visto como que as experiências elas estão pululando de uma maneira profundamente criativa. Ontem mesmo acabou saindo uma reportagem muito rica e interessante sobre uma rádio via WhatsApp, feita por 2 médicos em Porto Alegre, utilizando um celular e um WhatsApp. E eu hoje já estava vendo, é uma tecnologia banal de fazer isso. Você consegue fazer num WhatsApp um podcast, por exemplo, e consegue divulgar por link que você não precisa ter número de telefone de ninguém, não é? Eu vou até espalhar para o nosso coletivo, que é o nosso coletivo que vem discutindo isso, que é muito simples fazer isso, não é? Então, quando você vai mapeando essa criatividade, ela é muito reveladora. E aí, me chama muito a atenção certas banalizações quando se discute os modelos de intervenção na pandemia. Eu tenho tido muitas pessoas têm me interrogado quando eu fico falando que é impossível imaginar que a China só tenha usado práticas repressivas para conseguir fazer o controle que ela fez do ponto de vista da pandemia. Ou que a Nova Zelândia, ou que a Coreia do Sul só tenham trabalhado com mecanismos digitais de controle de movimentação das pessoas pelo celular. Estava lendo recentemente um material que foi publicado pela N-1, uma coletânea de texto que a N-1 divulga, e há um coletivo de chineses que publicaram um texto da N-1 chamado Contágio Social. Esse coletivo chama-se Coletivo Shuang. Esse coletivo Shuang é um coletivo de esquerda, de chineses, mas que não é completamente sintonizado com a forma das práticas do governo chinês. Só que à medida que você lê o texto, você vai percebendo que eles vão dizendo coisas do seguinte tipo. Quem vive aqui na China e trabalha nas comunidades sabe que o governo chinês, por mais que tenha a intenção de controlar todo mundo e que tenha pretensão autoritária, isso é impossível. Não tem Estado que consiga fazer isso.
porque a vida das pessoas na comunidade vaza o autoritarismo. Elas vão inventando modos de viver que vão sendo clandestinas, subterrâneas. E aí tem uma evidência. Se as pessoas, nos seus lugares das vidas, não se mobilizarem efetivamente, as propostas das políticas não chegam nesses lugares. Nós estamos vendo o Brasil, o contrário da China. Quer dizer, elas chegam de um jeito invertido, não é? E o que você percebe? Você percebe no relato desse grupo, que não é um grupo simpático ao governo atual da China, mas são de chineses que vivem lá dentro, o quanto eles vão dando dicas, né, dos movimentos que foram ocorrendo na região dos territórios da vida, com os grupos se organizando, fazendo autogestão do território, fazendo mecanismos de controle do território por conta da auto-organização, e não por conta da chegada dos batalhões, né, do Estado Nacional. Ora, a gente já sabe disso, Laura está tendo contato, a gente já sabe disso, tem regiões em São Paulo que já estão fazendo isso, estão se organizando, porque se o governo não tem essa capacidade, os níveis locais vão desenvolvendo práticas nessa direção. Então, o que é que para mim é muito claro? Se a rede básica não desenvolver toda a sua potencialidade que ela tem, das tecnologias de cuidado, no plano relacional e no plano das tecnologias leve e duras, que é o plano das tecnologias de saber, se ela não pegar isso como aliados fundamentais, que é estabelecer, através das tecnologias relacionais, os encontros e a construção de processos de cuidado dentro do território e construir uma aliança real entre as equipes e esses lugares, considerando que o Brasil, diferente do resto do mundo, tem a tradição de dezenas de milhares, centenas de milhares de trabalhadores nos territórios das vidas, com a expansão que a gente teve da chamada rede básica nesse país. Nós temos agentes comunitários de saúde que têm um potencial de desenvolver dispositivos de processos relacionais, já deu 20 minutos, mais 1 minuto eu fecho, que é enorme. E nós não estamos investindo nesse potencial como política de intervenção. O governo nem fala nisso. O governo despreza isso, todos, o governo nacional e os governos estaduais não dão valores a isso. É um absurdo. É um ou outro município que considera isso um grupo de trabalho, né? Trabalhadores especiais. Esses trabalhadores são muito potentes, de posse de tecnologias de cuidado no plano das relações e no plano do conhecimento articulado nessa construção de projetos terapêuticos, de mecanismos coletivos de acompanhamento das pessoas em sofrimento, de aplacamento dos problemas que, na maioria dos casos, não vão dar em nada. Se forem bem acompanhados, esta situação pede urgência. Ela pede urgência. E ela pede urgência e nós precisamos abrir o debate claramente, como a Rede Unida está fazendo, sobre isso. Fico por aqui, depois eu fico à disposição de perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Emerson. Nós agradecemos as 500 pessoas que estão nesse momento em audiência a esse debate promovido pela TV Rede Unida. Vamos passar agora a palavra para a professora Laura Farwecker. Com você, Laura. Então, concordando fortemente com o que... Bom, aliás, sempre sou mal criada e não falo bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu sempre vou direto, emendo, minha cabeça já vai entrando no debate, eu esqueço de cumprimentar as pessoas, comemorar essa oportunidade desse debate, que eu considero rigorosamente fundamental. Então, eu concordo com o que o Emerson colocou. Eu queria, então, explorar alguns aspectos que me parecem bem importantes. Acho que o modo como
enfim, eu vou dizer um pouco de uma certa lógica da política de enfrentamento da pandemia, como vem sendo feita aqui no Brasil, e falar um pouco sobre a atenção básica e essa sua conexão com a atenção básica, os coletivos e as gentes que vivem nas periferias das grandes cidades, e, enfim, e a sua conexão com a atenção básica, esses temas que o Emerson colocou, mas explorando um pouquinho de outros modos, vamos dizer assim. Então, acho que chama muito a atenção como a produção da vida não entra em consideração nas políticas que vêm sendo propostas. Na verdade, a política olha o vírus e os corpos, mas não a produção da vida. E, mecanicamente, esse é um plano que existe, não é um plano que não existe, o plano biológico existe, mas ele é atravessado e modificado por muitos outros planos. Então, o vírus e as gentes. E aí, vem dos outros países, são os idosos e as pessoas que vivem com comorbidades, as principais candidatas a morrer, né? Porque o assunto é a quem morre. Todos podem adoecer de diferentes modos, não vou repetir isso daí. E acho que já os primeiros dados que a gente tem aqui no Brasil já vão explicitando outras questões que são fundamentais. Vamos dizer assim, que rapidamente ganhou visibilidade o assunto da desigualdade social, da precariedade das moradias, das aglomerações, enfim, também digamos assim, uma porcentagem importante das pessoas que vivem nessas condições vivem também com comorbidades, mas a lista das comorbidades, inclusive que vem dos outros países, hipertensão, diabetes, X, tarará, mas a gente aqui está vivendo muitas outras comorbidades, vamos dizer assim, também relacionadas a vários outros problemas que são gravíssimos. Por exemplo, a gente está vivendo ao mesmo tempo que a epidemia da Covid, uma epidemia de dengue. Ao mesmo tempo, né? Então, a falta de saneamento, vários problemas que são efeitos de uma histórica desigualdade social e de produção de políticas muito tímidas no enfrentamento dessas questões, vão cobrando seu preço claramente. Então, a gente tem uma porcentagem muito importante de pessoas mais jovens tendo quadros graves da doença, só para falar como tem mais coisa que entra nesse negócio, né? Ainda no campo esse da saúde coletiva tradicional, vamos dizer assim, né? Vários elementos complexificam, e eu diria, inclusive, do ponto de vista do acesso aos diferentes tipos de serviço, existe, por exemplo, uma distribuição completamente heterogênea dos serviços hospitalares, concentrados nas áreas mais ricas da cidade e muito pouco presentes nas áreas mais distantes. Então, tem um monte de coisas que, enfim, a desigualdade e o fato de que a lógica do capital está entrelaçada com a própria distribuição dos serviços e da tecnologia vai cobrando conta e trazendo outros aspectos para essa discussão, mesmo ainda pensando só desse ponto de vista que vamos dizer assim, a epidemiologia clássica olha o vírus e as pessoas e suas características. Mas eu diria que o distanciamento social proposto e efetivado aqui no Brasil é um distanciamento social neoliberal. Por que ele é neoliberal? É assim, existe um convite, uma recomendação, fiquem em casa. Como você vai inventar o jeito de ficar em casa é seu problema. E aí, na verdade, depende da sua consciência. Então, as matérias que estão saindo hoje, por exemplo, a respeito da periferia, aqui em São Paulo, que já, evidentemente, vai concentrando um número importante de mortes, e vai ser onde vai morrer mais gente, com certeza, já vão culpabilizando as pessoas
por esse tipo por não sustentarem o distanciamento. É como se fosse problema delas. Então, na verdade, por que eu estou chamando de política de distanciamento neoliberal? Porque para o distanciamento efetivamente ser uma política de proteção, ela precisa ser construída levando em conta os diferentes modos de viver e as diferentes, enfim, e é preciso mobilizar recursos para isso, mas isso não vem sendo feito. Então, é assim, lavo as mãos, eu convido você para se isolar. Se você não se isola, o problema é seu. E vamos dizer, o governo federal faz isso de um modo, mas os governos estaduais replicam de uma maneira mais, enfim, disfarçada, polida, vamos dizer assim, defendem o distanciamento social, mas não movem uma palha para tornar o distanciamento social uma alternativa possível na vida das pessoas. Tem a coisa do trabalho, tem a coisa de que eles são obrigados a ir trabalhar, senão eles são despedidos, uns que, enfim, tem porque eles são obrigados aquelas carreatas em carros de luxo pedindo para o povo voltar a trabalhar, são bem emblemáticas, porque não são eles que vão andar de metrô, ônibus, enfim, trabalhar em condições precárias, ficar isolado, enfim, um monte de coisa, por um lado. Por outro lado, é muito difícil ficar em casa, numa casa que tem 10 pessoas num cômodo. Não é só a questão da proteção de quem tem sintoma respiratório, é uma questão da produção da vida e da convivência. Não rola, as pessoas vivem na rua, vivem nos espaços públicos, porque essa é uma questão fundamental. Nada disso é levado em consideração, vira tudo problema das pessoas, e elas são responsabilizadas pelo seu adoecimento e pela sua morte. Então, é um grau de crueldade absurdo que a gente está vendo ser efetivado vamos dizer assim, claramente pelo governo federal e pelos governos estaduais em sua maioria. Eu acho que essa é uma questão importante. Mais uma vez, esse modo de dizer que tendo a informação disponível, isso é o suficiente, é o papel que o governo faz? Como assim? O papel que o governo faz sem levar em conta essa vida que enfim, os vários modos de viver e as várias questões que estão colocadas ali para um contingente importantíssimo da população. A epidemia aqui em São Paulo, claramente, começou na região central, particularmente em alguns tipos de serviço, tiveram uma mortalidade muito importante de pessoas idosas, é um plano de saúde que só atende pessoas idosas, e teve muitos óbitos, inicialmente a grande concentração era lá, na hora que ela vai se espalhando pela cidade, rapidamente o perfil de mortalidade muda, e isso parece que não é problema do governo, entendeu? Aliás, os governos só têm contado casos. Eu estou querendo falar assim que nem a epidemiologia clássica não está sendo usada, a epidemiologia virou contar casos e contar mortes, é patético, porque tem todo um trabalho que tem a ver com isso que o Emerson estava falando da China e da Coreia, que e construindo redes de proteção conforme você vai acompanhando a transmissão que acontece não só pelas pessoas que ficam doentes, mas por todo mundo que entra em contato com o vírus. E vamos dizer que esse tipo de estratégia não pertence ao tipo de autoridade médica que toma conta hoje em dia dos principais postos do SUS. A medicina clínica não sabe isso e não opera isso. Então, uma redução, até desse ponto de vista, enfim, é uma tecnologia leve e dura que seria preciosa nesse momento, ela não está apropriada. E os serviços, aqui no município de São Paulo, posso afirmar categoricamente, inclusive vigilância, vêm sendo sucateados, empobrecidos, então com grande esforço de ajudas mútuas, enfim, tem um esforço grande de trabalhadores que ainda estão ali para criar, vamos dizer assim, alguma inteligência que seja útil num processo de proteção ativa da população que sai com muita dificuldade. Então, o município de São Paulo, por exemplo, por razões políticas claramente, estava muito quieto. Agora, nos últimos 2 dias, começou a falar, saiu da tutela, parece,
da política de comunicação do governo estadual, e começou a falar, não, ó, a gente tem muito mais morto do que isso, porque tem um monte de morto que o exame não ficou pronto, tem uma explosão de casos de síndromes respiratórias graves que certamente tem a ver com morreu muito mais gente, morreu 4 vezes isso que tem um número oficial. E se a gente não falar isso, a gente não vai mobilizar tanto as pessoas como as forças necessárias para fazer. Começou a divulgar coisas que ele não estava fazendo, né? Por um lado, queria destacar essa coisa que, mesmo do ponto de vista das tecnologias leve e duras, a mobilização tem sido feita estritamente no campo da biomedicina, sem levar em conta outros saberes que são importantes nesse processo. Aí, diria eu, certamente foi uma... Tenho acompanhado muito de perto, muitos dos meus, enfim, de muita gente do meu grupo de pesquisa está enfiado em regiões, vamos dizer, entre aspas, né, periféricas, porque tem essa periferia também mora no centro de São Paulo, né, então numa questão de localização geográfica, uma questão, enfim, vamos dizer, de certos aspectos, da precarização dos, vamos dizer assim, dos meios materiais de construção da existência, que não tem nada a ver, como o Emerson disse, com uma pobreza na produção das existências. São questões relacionadas ao acesso a bens materiais e como é que, enfim, isso interfere na produção da vida, e as pessoas inventam um monte de coisa. Então, tenho acompanhado já há algum tempo essa profusão de grupos coletivos, que, num primeiro momento, assim como os trabalhadores da atenção básica, ficaram muito assustados, demorou um tempo para as pessoas saírem em campo. A epidemia tem esse efeito, a pandemia tem tido esse efeito de produzir um susto, um medo. E como é mesmo que a gente vai fazer? Porque, claramente, e eles expressavam isso desde o primeiro dia, essas orientações, essas ofertas, essas medidas não conversam com a nossa vida, não serve, não adianta, isso daí para nós não é suficiente. Tem um monte de rap, entendeu? Falando do álcool gel, do não sei o que é álcool gel, não tem álcool gel para comprar, tem lugar que não tem nem água, então teve que pôr, várias coisas tiveram que ir para a pauta, conforme você vai produzindo movimento. Então, a Sabesp, o Ministério Público é interessante também, parece que o Ministério Público lavajatista está de quarentena e outras partes do Ministério Público saíram a campo novamente. Então, tem sido, por exemplo, aqui em São Paulo, um aliado interessante para pautar certas coisas. Então, assim, governo estadual e Sabesp, é proibido faltar água agora, não pode, tem que ter caminhão-pipa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, enfim, coisas que absolutamente não entravam no espectro de pensamento, vamos dizer assim, e mesmo dinheiro para comprar sabão, dinheiro para... não tem. Então, rapidamente, agora, quando começou a sair o benefício, aumentou a compra de gás. As pessoas não estavam tendo gás para cozinhar comida, mesmo quando chegava uma cesta básica, não tinha gás para cozinhar a comida. Enfim, uma série de coisas que deveriam ser, assim como produzir testes e EPIs, devia ser providência urgente que nenhum governo tomou na velocidade necessária, uma série de coisas que são decisivas na produção da vida das pessoas nem entram na agenda, tem que só na porrada para entrar na agenda, né? Agora, as pessoas falam muito claramente assim, eu já escutei em muitos lugares, nossa, se a gente não fizer nada, eles vão deixar a gente morrer. Essa é uma sensação muito forte. Se a gente não fizer nada, eles né, vão deixar a gente morrer. E aí existe toda essa movimentação que o Emerson já comentou, muitos tipos de grupos, articulações, não sei o que e tal, mas vamos dizer assim, tem muita invenção interessante, mas tem certos problemas que não tem jeito. Ou o Estado interferiria com políticas efetivas, ou tem um limite de onde a gente consegue chegar com esse tipo de ação. Enfim, então acho que essa sensação também é uma sensação muito dolorosa, porque faz tudo que pode, muito mais do que pode, inventa coisa, mas tem uma barreira
E aí eu queria chamar a atenção que há vários estados paralelos, várias linhas duras. O Emerson comentou das várias igrejas, eu diria que tem a presença do tráfico de drogas e a presença em certos lugares do Brasil da milícia, disputando projetos também, porque tem uma parte das igrejas que entra em sintonia na defesa da vida das pessoas e tem outra parte que segue o presidente. Enfim, eu diria que vários estados paralelos têm se mobilizado mais ativamente de maneira mais solidária do que o estado oficial, então, assim, sinceramente, né? Bem difícil, bem tenso, relações complexas que vão se, vamos dizer assim, certas legitimidades vão sendo fortemente produzidas, porque você não tem com quem contar, acaba contando com quem está lá, né? Então, uma coisa bem difícil e tenso. E certos territórios desses, a organização própria das pessoas foi fortemente, enfim, atravessada e desmobilizada a partir dessa existência desses estados paralelos, vamos dizer assim, para não entrar muito nos detalhes, mas acho que essa é uma coisa bem tensa que está rolando também. E aí vou falar da atenção básica. Então, eu tenho, enfim, sido uma pessoa que fala assim, caraca, essa daí seria a nossa maior potência do ponto de vista do SUS e está fora do jogo. Na hora que a gente começou muitos, né, começamos a debater isso, eu tenho visto na última semana um certo deslocamento. Todo mundo estava quietinho dentro, o fenômeno era geral, vamos falar assim, quietinho dentro das unidades, e agora as pessoas começam, heterogêneo, não sei o que tal, começam a sair. Nossa atenção básica já foi muito mais potente do que é agora. Nossa atenção básica já foi muito mais inventiva do que é agora. Ela vem sofrendo tanto, enfim, com medidas de esvaziamento do sentido do trabalho, esvaziamento da conexão das equipes com os territórios, fortalecimento de uma relação de controle das equipes em relação à vida das pessoas, muito reduzida em relação às agendas e às pautas, enfim, mas ainda tem vida que pulsa lá. E aí, na hora que eles começam a sair, é muito interessante, enfim, são muito interessantes as coisas que vão rolando. Agora, esse chamado não será dos governos. Se os trabalhadores ficarem esperando o governo chamar e dar o comando, eles não serão chamados. Então, quem tem que chamar? Quem tem que mobilizar, vamos dizer assim, essa tem que ser uma construção e um chamamento, uma afecção que a gente dispara de múltiplos lugares, convidando e dando apoio e suporte, vamos dizer assim, para as equipes que estão começando a sair na rua. Estão começando mesmo, claramente, em vários lugares, em outros lugares não, continuam trancadinhas dentro das unidades. E aí, eu queria chamar a atenção de que até então, outra vez, vou usar o município de São Paulo como exemplo, não tinha saído nada, quer dizer, as orientações que tinham saído eram basicamente produzir leitos, abrir hospitais e organizar fluxo nas unidades básicas de saúde, para ter o fluxo de quem é sintomático respiratório, de quem não é, e um recuo muito importante, agendas desmarcadas, apesar de ter se falado, vamos lá acompanhar, fazer telemedicina. Bom, telemedicina na periferia é complexo, né? Enfim, tem gente que consegue até fazer coisas por WhatsApp, o WhatsApp é uma ferramenta, tem uma capilaridade, mas tem um monte de gente que se você não chegar perto, você não vai conversar. Não tem, e nem para fazer aquelas coisas básicas, tipo acompanhar, dar o remédio de hipertensão, diabetes, continuar o tratamento de tuberculose, que não pode parar, distribuir, enfim, a fazer o pré-natal das pessoas que estão, das mulheres que estão grávidas, tem uma hecatombe acontecendo do ponto de vista do acesso às maternidades, já tem uma falta crônica aqui, agora piorou muito, então, onde as mulheres vão parir, tá? Tem um problemaço instalado aí, tem várias coisas que não estão ganhando visibilidade ainda na conversa. Enfim, nesses últimos dias, a Secretaria Municipal publicou o papel da atenção básica no enfrentamento da epidemia. Ela agora publicou. Então, acho que as provocações têm
ainda relacionado às tecnologias leve e duras e o acompanhamento das doenças, mas descobriu até que a atenção básica pode cuidar das pessoas que estão com sintomas leves e estabeleceu, descobriu que pode, né? É uma potência adormecida. Claro que sobre isso da vida do território, eles não comentaram nada, mas isso acho que tem sido uma coisa, enfim, em alguns lugares muito interessante e potente. Tanto trabalhadores da atenção básica ajudando a articular ou articulando junto com os movimentos e outras, enfim, até com os comerciantes locais, um monte de gente, a possibilidade de construção de ações solidárias, que eu acho que vale a pena a gente marcar. Não é a mesma coisa ações solidárias horizontais de a gente querer achar que a filantropia é o que vai resolver o nosso problema. A filantropia não vai resolver o nosso problema, mas essas ações solidárias locais são indispensáveis, porque a fome está instalada. Uma catada. Você anda no território, assunto número 0 é cesta básica, número 1, cesta básica, número 2, cesta básica, número 3, cesta básica. Depois é para conversar de outro assunto. É muito dramática a situação, é muito dramática. Enfim, e as pessoas dizem, as pessoas estão entrando em desespero, não é pouca. Então, esse chamado às ações solidárias, que eu não boto no mesmo patamar mesmo das filantrópicas, é outra coisa, embora essa ajuda, nesse momento, seja bem-vinda, mas eu acho que é de outro caráter a mobilização, tem sido muito interessante construir pia na praça pública, porque tem as pessoas, a gente está falando das pessoas que moram, mas tem as pessoas que vivem na rua. Que faz como é que a gente constrói com eles possibilidades? Enfiar todo mundo em abrigo, os abrigos vão ser igual os asilos de velhinho, vai ser na hora que tiver um caso, morre todo mundo, porque fala assim, a gente botou espaço de 2 metros entre as camas. Gente, faz favor, num lugar fechado, que não tem nem janela, é patético. Então, outras soluções, haveria muitas. Todos os hotéis da cidade estão vazios, teria 1000 coisas para fazer, com ofertas muito mais, mais humanas, vamos falar assim, mais respeitosas, vamos dizer assim, com as pessoas, mas essas não entraram em pauta. Então, mas tem coisas sendo inventadas, produzidas, enfim, de muitos modos. Agora, eu acho isso, esse é o momento em que acho que a gente tem mesmo que chamar, mobilizar, por enquanto, não vejo mesmo que esse será um chamado oficial, principalmente dos governos estaduais e do federal, mas esse chamado à vida é decisivo. Eu acho que aí mora, inclusive, a possibilidade de esse SUS vivo com que as pessoas podem conviver nos territórios, ele pode ser o que confira ao SUS alguma legitimidade no enfrentamento da pandemia, porque o acesso aos serviços hospitalares vai ser desigual, como sempre foi. As pessoas não vão conseguir, as pessoas não conseguem chamar ambulância, é um inferno quando tem alguém passando mal para as pessoas conseguirem acessar os serviços. Estou falando enfim, do que eu tenho visto na periferia. Então, essa se a gente quer que o SUS, de algum modo, saia como uma referência, essa presença da atenção básica no território é decisiva para isso. Mostrar assim, gente, nós não vamos deixar vocês sozinhos à mercê do que vocês conseguem fazer. A gente vai estar junto com vocês, a gente está perto de vocês, a gente está junto com vocês. Esse é um chamado fundamental. Então, muito além de fazer discurso, olha como o SUS, tá bom, mas não adianta. Só o discurso não servirá. A experiência real das pessoas será decisiva no efeito nesse mapa que as pessoas estão construindo de quem está do nosso lado e quem não está. Aí o SUS e os trabalhadores do SUS precisam escolher de que lado eles vão ficar. É isso que eu queria dizer para começar a conversa. Obrigada. Muito obrigado, Laura. Eu queria dizer, nós temos nesse momento 600 pessoas na audiência, eu queria dizer para elas todas, primeiro, o nosso agradecimento, e segundo, que essa é a primeira atividade de uma série de entrevistas e debates que a TV Rede Unida vai fazer no contexto da pandemia Covid-19. E não se esqueçam aí do pequeno comercial
inscrever no nosso canal da TV Rede Unida no YouTube e marcar o sininho que tem aí para você receber as notificações que nós estamos também investindo em produção de vídeos relacionados a esse tema. Nós vamos agora ouvir o Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde. É com você, Pigato. Queria, então, primeiramente, dar um bom dia, né, a todas e todos que estão nos acompanhando. Uma honra muito grande poder estar participando deste primeiro, né, programa da TV Rede Unida, né. Então, agradecer imensamente aí, Túlio, o convite, também uma honra poder estar com doutores, né, a doutora, enfim, o Emerson, a Laura, o próprio Túlio, a gente que participa do movimento comunitário, e consegui fazer minha graduação agora, alguns poucos anos atrás, depois de muito tempo, ainda pretendo, e conversava, inclusive, queria aproveitar para dar um abraço na Sueli, no Alcindo, a gente conversava o ano passado, digo, gente, eu vou ter que dar continuidade aí aos meus estudos, ele só faz isso, me diziam assim, faz isso depois que tu sair da presidência do conselho. Digo, mas será que não dá para fazer junto, de repente, né, um mestrado, uma pós-graduação, alguma coisa? Olha, melhor fazer depois. E eles estavam corretos, né, porque a gente estava conversando antes de começar aqui, a gente sabe, todas as pessoas sabem que conselho, ele e a gente, mesmo na presidência do conselho, a gente é chamado a participar de atividades de representação, mas a gente tem o nosso trabalho do dia a dia. Porém, neste momento, né, nunca o Conselho Nacional de Saúde, eu acho, né, teve tanta tarefa para os conselheiros e para as conselheiras, e os parceiros e as parceiras, né, enfim, quem constrói, né, o Sistema Único de Saúde do nosso país. Por quê? Porque realmente, né, nós, quando começou a chegar aí o início de janeiro, nós já estávamos sabendo que teria várias situações que nós enfrentaríamos e começamos a atuar. Eu queria já começar dizendo isso, fazendo um pouco do resgate, né, e dizer que, como a gente estava falando antes, nunca trabalhamos tanto, mesmo estando em casa, fazendo também a nossa parte na questão do isolamento social. Mas o SUS continua sendo e precisa ser a nossa melhor arma para vencer essa guerra, né, contra um inimigo invisível e que já tem mostrado em outros lugares do mundo os seus efeitos e que a gente precisa, na verdade, enfrentar, né, e derrotar, e que não vai ser fácil, não está sendo fácil. Então, o Conselho Nacional de Saúde, desde o início de janeiro, a gente reuniu a mesa diretora com a nossa representante da OPAS no Brasil, a doutora Socorro Gross, depois também com a Fiocruz, né, com a doutora Nízia, e com o próprio Ministério da Saúde, principalmente através da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, o secretário, por enquanto é secretário, né, ainda não foi exonerado, pelo menos até ontem não tinha sido o secretário Anderson, né, por mais que as movimentações que tiveram na semana, inclusive dele pedir demissão, né, mas a gente reuniu e de lá para cá várias campanhas, né, que o Conselho tem feito, e a nossa reunião no início de fevereiro, ela foi prioritária para o debate dessa questão do enfrentamento ao novo coronavírus, inclusive com a presença do secretário Anderson e da representação da Fiocruz e da OPAS, né. De lá para cá, muitas recomendações, resoluções, moções, cartas abertas, notas públicas, enfim, o CNS também é um ponto focal do Centro de Operações de Emergência, o COI, né? Então, quer dizer, a gente fez carta aberta às autoridades brasileiras no enfrentamento ao novo coronavírus, com várias recomendações, principalmente no que se referia às comunidades, né? Até para poder entrar um pouco no ponto aqui, as comunidades vulnerabilizadas do nosso país, onde a gente sabe que, principalmente, a atenção básica tem que atuar, precisa atuar de forma muito importante, porque lá naquele momento nós já tínhamos também a informação de que 85% das situações teriam que ser tratadas, né,
justamente na atenção básica. Então, quer dizer, era uma situação que não dá para se dizer que ninguém conhecia, né? Nós fizemos, inclusive, uma recomendação aos executivos e legislativos, no caso federal, né? Executivo federal e o legislativo, com a Câmara e o Senado, para que aprovassem medidas, né, apoiando os estados e os municípios para combater a Covid-19, mas nós temos uma avaliação que, até hoje, a atuação, né, principalmente do governo federal, ela é atrasada e insuficiente, né? Nós também tivemos um fortalecimento da nossa campanha pela revogação da Emenda Constitucional 95, é importante que a gente já vinha nisso, né, nesse movimento há muito tempo. A nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, a 8ª mais 8, né, que fizemos o ano passado, ela tirou como uma das principais ações uma jornada de lutas, onde a gente ampliava a relação do Conselho Nacional para fora, né, inclusive dialogando com a questão da ciência, da pesquisa, da educação, da luta das mulheres, da luta das comunidades indígenas, enfim, as várias lutas que estavam acontecendo contra a reforma da Previdência, né? Enfim, toda uma luta para fora, que a gente acreditava que o Conselho Nacional de Saúde ele teria que atuar muito mais para fora do que para dentro, né? Onde a Emenda Constitucional 95, para nós, ela precisava ser revogada. E a gente intensificou isso esse ano, né? Nós, no ano passado, tínhamos feito relação lá no Congresso Nacional com as lideranças da bancada, tínhamos tido uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, pedindo para que colocasse em pauta, nada disso aconteceu, mas no início do ano agora também outras ações diretas de inconstitucionalidade entraram, e a própria Rosa Weber, que é a ministra relatora das ações diretas de inconstitucionalidade, ela provocou, né, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, a Secretaria de Tesouro Nacional e o próprio Conselho a se posicionarem sobre os efeitos da EC 95, que nós sempre chamamos de emenda da morte, né, no enfrentamento ao coronavírus. E nós temos um valor de 22 bilhões e meio que foram retirados até agora, mas numa avaliação de que serão 400 bilhões. Então, nós não estamos tratando só de agora, a gente está tratando de agora, do que aconteceu e do que vai acontecer. E juntando aos restos a pagar de orçamento, que é mais 20 bilhões que foram retirados da saúde, nós queremos que 42,5 bilhões seja investido imediatamente na saúde pública. Até agora, o que nós temos de recursos liberados pelo governo federal para a saúde está em torno de 13 bilhões, sendo que esse dinheiro ainda nem chegou na ponta. Então, quer dizer, o governo, inclusive, no início de abril, começou, inclusive, a, pelo menos, dar a coletiva, né, os ministérios lá representados, mas a gente até hoje sabe que a atuação, principalmente capitaneada pelo presidente da República e parte do governo, é no sentido de menosprezar tudo aquilo que a ciência diz, né? Nós temos um governo, e essa é uma avaliação que está... todas as falas que eu faço, as pessoas vão me dizer, porque está falando em termos pessoais. Não, eu falo representando aquilo que tem de deliberação do Conselho Nacional de Saúde, e inclusive de conferência, né? Não só da 16ª, mas de outras conferências, onde a gente, na última, afirmava, inclusive, que saúde e democracia andam juntas, porque lá na 8ª, a gente dizia que democracia é saúde. Portanto, nós temos, sim, desde 2016, governos neoliberais no Brasil, que prismam, né, pela privatização, sendo que esse que está agora tem tendência, sim, neofascista, né, de apoio a milícias, e, inclusive, agora está demonstrando não só irresponsabilidade, como atitude criminosa, né, e genocida. Nós, inclusive, temos feito alguns debates onde a gente se pergunta, será que tudo isso que não está sendo feito para combater, né, a pandemia não é de caso pensado? Será que aquela parte da sociedade que pensa
que tem muita gente na face da Terra e que se alguns milhares ou milhões de pessoas fossem exterminados, não seria bom? Nós estamos falando disso. Quando a gente fala de vida contra a morte, é disso que nós estamos falando. Será que as atitudes de desmonte da atenção primária, que estavam sendo colocadas em curso no nosso país, inclusive atitudes, muitas delas que vieram depois da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente fez em agosto, que a gente já detectava muitas coisas que estavam acontecendo, né, e que vinham contra os interesses do povo brasileiro, no desmonte do Sistema Único de Saúde, né, tanto que a nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, né, nós colocamos lá os princípios, né, os princípios da reafirmação, né, dos princípios do SUS, da equidade, da universalidade, da integralidade, do financiamento suficiente e adequado, tudo aquilo, né? Mas a gente viu que depois de agosto, as ações do governo federal, principalmente do Ministério da Saúde, começaram a se intensificar. Diante disso veio, inclusive, a Portaria 2979, onde nós, inclusive, fizemos um seminário, né, protagonizado pela Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, em outubro, onde a gente já começou a se posicionar sobre aquilo que seria pactuado na CIT, né, sobre a questão da atenção primária, sem discutir no Conselho Nacional de Saúde. Nós nos posicionamos, nós fizemos debates no Pleno, nas nossas comissões intersetoriais, nós deliberamos, inclusive, que a gente faria, junto com a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, os conselhos estaduais de saúde e as assembleias legislativas, seminários nos estados para debater a questão da Portaria 2979, inclusive projetos de decreto legislativo, né, que já estão tramitando na Câmara e no Senado, né, contrários, né, ou seja, para tirar os efeitos dessa Portaria 2979, onde, por exemplo, colocava lá que o cadastramento das pessoas, né, equibalizariam os recursos que chegariam na atenção primária, né, na atenção básica do nosso país, a extinção, porque não é extinção, não estão mandando, não vai ter mais incentivo aos NASF. Para nós é a mesma coisa que extinguir, né? Os municípios começaram a simplesmente desativar os NASF, né? Ou seja, a fragilização, né, do ponto de vista dos agentes comunitários de saúde de endemias, né, a proliferação de OSs tomando conta, que já estava acontecendo, mas que começou a aumentar, né, no Sistema Único de Saúde e na atenção básica, né, ou seja, entregando para a iniciativa privada aquilo que deveria ser público. E agora? Como fica? Né? Nesse momento onde, principalmente, a atenção básica que tem que dar conta, né? Ou seja, é na base, é na ponta, é na relação comunitária que se dá a vida das pessoas. Eu estou, inclusive, com uma camiseta, eu sei que não aparece, né? Mas é uma camiseta da primeira conferência, né, nacional de vigilância em saúde, que nós começamos a fazer desde 2016 e que encerramos em 2018, que aprovamos a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que, inclusive, era um compromisso da Secretaria Nacional de ir implementando, e nós, inclusive, fazendo um monitoramento a partir da nossa Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde, que, à época, estava na coordenação, né, e junto com o nosso ex-presidente Ronald, né, e toda a equipe, né, da mesa diretora, das diversas comissões, do Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, né, atuamos para aprovar essa política nacional, e nós estávamos vendo, né, um governo completamente, vamos dizer assim, solto, né, cada um fazendo aquilo que lhe interessava, né, como diria Brizola, os interesses que estavam permeando a atuação do governo federal, e inclusive do Ministério da Saúde, pois mais que o discurso falasse de equipe,
de trabalho em termos unificados, mas o que a gente estava vendo era o desmonte da atenção básica da saúde do nosso país, e, diante disso, o Conselho se posicionando, né, e, logicamente, inclusive, a nossa própria Câmara Técnica de Atenção Básica tendo uma atuação muito forte no Conselho Nacional de Saúde, inclusive Câmara Técnica, que agora tem novos integrantes, né, e, logicamente, nessa situação em que nós tivemos aí, a partir do início de março, não fizemos mais nenhuma atividade presencial do Conselho Nacional de Saúde, mas temos atuado muito, né, nessas novas tecnologias, que eu mesmo não tenho muita facilidade, porque já falei, e todo mundo acho que sabe, que eu represento no Conselho Nacional de Saúde a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM. Portanto, nossa atuação é a atuação do dia a dia, né, na vida cotidiana da comunidade. Também não está sendo fácil essa questão do isolamento, né, e tanto o Emerson como a Laura falavam, né, dessa questão da vida cotidiana nas comunidades e vários elementos que foram trazidos, mas a mobilização comunitária, ela já acontecia antes, ela está acontecendo agora em grau muito maior, a gente vê isso pelas nossas associações de moradores, e ela precisa continuar acontecendo depois de tudo isso passar. Ou seja, a gente precisa estar dialogando sobre este legado da vida, sobre a morte, né, para depois, né, as ações de fortalecimento das redes que a gente tem nas comunidades, aí a questão aí que foi falada sobre as rádios comunitárias, as rádios via web, né, as ações solidárias, né, têm evitado o pior. Tem evitado o pior. Se a gente não tivesse fazendo isso desde o início do ano para cá, quem se ligou, ou quem quis, na verdade, tratar com seriedade essa situação, tem feito muito, senão a gente já teria o colapso do Sistema Único de Saúde, que, para o nosso ponto de vista, é o que alguns estão apostando. É o que alguns estão apostando. Porque mesmo que parte da própria mídia e do próprio Ministério da Saúde tiveram que vestir o colete do SUS e dizer que o SUS é o nosso maior patrimônio e que é referência para a humanidade, a gente ainda tem muita gente que aposta no colapso do sistema, mesmo que isso vá custar milhares, quem sabe milhões de vidas. O papel dos conselhos nisso tudo tem sido, e a gente tem feito, inclusive também, fizemos vários documentos, temos tido contatos com os conselhos estaduais, principalmente, das capitais, mas fazendo com esses conselhos estaduais, estão fazendo a relação mais na base, né, com os conselhos municipais, conselhos locais, um documento de orientação para os conselhos, né, para como atuar no combate à pandemia, mas a valorização desses espaços, né, a aproximação das pessoas, mesmo que virtualmente, mas também nas ações concretas do dia a dia, né, o respeito ao controle social, né, aquelas questões que a gente estava falando, né, da solidariedade, né, das entidades, dos movimentos, dos governos, de a gente se preocupar com as pessoas. Aqui no meu município, o município é 40 mil habitantes, né, a União de Vilas e Bairros aqui, né, tem uma atuação, juntamente com a Federação Estadual, que eu presido, e com a Confederação Nacional, né, de uma parceria com o supermercado, onde as pessoas ligam, depositam na conta do supermercado, o supermercado leva, porque as lideranças comunitárias, presidentes das associações de moradores, têm, inclusive, um mapeamento de quem são as pessoas que mais precisam. Se isso não tivesse acontecendo, se não tivessem quem tivesse os valores humanos acima de tudo, o amor, o afeto, o carinho, a gente, inclusive, utilizar os próprios... Aqui tem uma menina aqui que ela se manifesta também, ela também quer falar. Então, a gente, ela quer falar também. Né? Então, ela faz parte, ela participa de todas as lives que eu faço, tá, gente? Então, a gente, por exemplo, a questão da comunicação, de fazer chamadas em vídeo, das pessoas continuarem, inclusive, tendo acesso
mesmo que como é que é? De braços dados, de mãos dadas, sem soltar a mão de ninguém, à distância, né? A importância da cultura, né? Das atividades físicas, da questão da espiritualidade, seja da gente ter a música, a leitura, filmes, danças, exercícios físicos, a questão da fé, ou seja, uma série de questões que tem feito a gente repensar o mundo, né? Nós, no dia 7 de abril, e é uma questão importante da gente falar, a valorização dos profissionais em saúde, né? A gente fez os aplausos aos profissionais de saúde, temos nos preocupado muito com isso, né? A questão da imagem de investimentos para a saúde, a questão do isolamento social, das orientações da Organização Mundial da Saúde, independente de quem esteja no ministério, seguir essas orientações. Tivemos agora, essa semana, a troca de ministro, né? Logicamente, já chegou aos 20 minutos que eu estou controlando aqui, mas a gente ampliar, inclusive, isso, a questão dos EPIs, das testagens, né? A valorização da ciência, da pesquisa, a ampliação de leitos, né? Os hospitais de campanha, tudo isso, né? A gente precisa ter, a gente tem ali no site do Conselho muitas ações que a gente fez até agora, mas a gente precisa também reforçar a taxação das grandes fortunas, eu acho que isso é importante, e nós, desde o início, né, nós temos nos preocupado em muito com essa questão das populações vulnerabilizadas, né? A gente tem apontado muito a importância de chegar os recursos nas pessoas, que já deveria ter chegado, inclusive, para as pessoas poderem ficar em casa, porque senão fica um discurso muito fácil, né? O que é mais importante? O emprego, né? As empresas funcionarem ou a vida das pessoas. Para nós, tudo é importante, mas sem a vida das pessoas, né? Esse dia eu ouvi um prefeito de uma capital falar, entre poupar 10 mil empregos agora, ou 50 mil vidas, eu prefiro poupar 50 mil vidas agora para depois recuperar os 10 mil empregos que foram perdidos. Porque essa é uma situação mundial. A questão da economia, o nosso país já vinha afundando, por mais que eles tentem falar o contrário. Mas os empregos, a gente recupera, né? Se o dinheiro já tivesse chegado nas mãos das pessoas, né? Se o governo federal já tivesse agido desde o início de fevereiro, como já se sabia que ia chegar aqui a pandemia, certamente a gente estaria em melhores condições agora, né, para poder enfrentar essa situação. Eu continuo acreditando que isso está sendo feito, infelizmente, né, de forma proposital, porque para algumas pessoas nesse país, que eu não sei se a gente pode chamar de pessoas, vidas não importam. Para nós, vidas importam. Obrigado, Pigato. Bom, na continuidade, nós temos aqui várias perguntas que as pessoas foram enviando aqui para a TV Rede Unida, para esse debate, para os debatedores. Evidentemente que seria difícil uma resposta direcionada a cada pergunta, mas nós temos aqui participantes do país inteiro, colegas da coordenação da Rede Unida, alunos, professores aqui da Universidade Federal Fluminense. E as perguntas, elas estão direcionadas principalmente, em primeiro lugar, a preocupações em relação à saída desse cenário de distanciamento social, como que isso pode se dar. Tem perguntas preocupadas com o uso exclusivo da biomedicina, e tem questões relacionadas direcionada aqui para exemplos de intervenções e ativismo da comunidade, experiências concretas que possam ser relatadas aqui para as pessoas terem uma ideia mais específica como que isso está ocorrendo. E também preocupações relacionadas à prática da atenção básica, como, por exemplo, é possível determinar ou compartilhar, ou discutir projetos terapêuticos singulares nesse cenário. Então, perguntas relacionadas a essa prática cotidiana da atenção básica. Eu vou
passar novamente a palavra para os palestrantes, né, os debatedores, para que possam dar exemplos, falar um pouco mais dessa prática da atenção básica, especialmente o ativismo, né, que está se reconhecendo nas comunidades. Não é só um ativismo, né, mas principalmente uma enorme capacidade de mobilizar, de autogestão, de iniciativa, capacidade criativa, principalmente das comunidades, a necessidade que tem disso estar se relacionando com as redes de saúde. Acho que esse tema é um tema absolutamente importante, é uma novidade, eu acho, no espectro aí do debate relacionado à pandemia de Covid. Então, vou retornar na mesma ordem, o Emerson, a Laura, depois o Pigato, para que em torno aí de 5 minutos, né, fizesse uma síntese, e eu quero dizer que esse debate não tem pretensão de fechar todas as questões que ele levanta, que são muitas. Nós teremos na continuidade debates, entrevistas aqui pela TV Rede Unida, várias vezes na semana, e que serão anunciados nas nossas mídias, que nós desde já convidamos todas as pessoas para acompanhar essas discussões. Então, Emerson, eu vou passar para você, em seguida a gente dá a sequência e vamos caminhando aqui para uma conclusão. Tá bom. É óbvio que é impossível em 5 minutos fazer todo um apanhado. Eu vou eleger um tema que eu acho que é importante. A pergunta-chave é: vamos supor que a gente consiga, daqui a alguns meses, dizer que podemos voltar a uma vida, entre aspas, normal. Essa pergunta implica: queremos voltar à vida que estávamos tendo? Isso cabe também no campo da organização do Sistema Universal de Saúde. Como disse a Laura, o Sistema Único de Saúde, que eu acho que devia chamar Sistema Universal de Saúde, o Sistema Único de Saúde, ele vem sofrendo destruições violentas nos últimos tempos, né? Então, caberia a gente fazer a pergunta: daqui a alguns meses a gente volta para que cenário, né? Tem um pensamento da Eliane Blum em que ela diz o seguinte: sabemos que não voltaremos para o mesmo lugar, mas para que lugar voltaremos? Voltaremos para o mesmo tipo de vida que estávamos tendo, de aumento da miséria, de aumento da desigualdade, de aumento de concentração da riqueza na mão de cada vez menos gente? Voltaremos para as escolas do mesmo jeito que a gente estava dando os cursos? Essa é uma preocupação que nós temos que perguntar. Eu me pergunto assim: quando acabar tudo isso e a gente voltar para os cursos de graduação, onde muitos de nós está inserido, voltaremos às mesmas ementas curriculares, dando as mesmas chatas aulas do mesmo jeito, formando os mesmos profissionais? Quando voltarmos para o serviço de saúde funcionando plenamente, voltaremos para toda a precarização que nós estávamos operando no Sistema Único de Saúde? O Rio de Janeiro, em plena quadro de aparição dos primeiros casos possíveis da pandemia no Rio de Janeiro, o prefeito estava destruindo dezenas e dezenas de equipes de saúde da família dentro da cidade. Então, cabe uma pergunta que talvez seja necessária para cada um de nós, porque isso tem que mexer com o modo como a gente olha o mundo. Eu acho que nós somos conservadores, não é? Então, quando eu me penso a imaginar que mundo eu quero voltar daqui a alguns meses, eu começo a me fazer perguntas para forçar o conservador em mim, que imagina que eu vou voltar à mesma vida que eu estava tendo antes. Só que quando eu paro para pensar, eu não quero voltar à mesma vida que eu estava tendo antes. Por quê? Porque a universidade estava muito ruim. Porque os cursos e os profissionais que a gente forma é muito ruim. Porque a medicina no Brasil é profundamente privatizada. Porque o Sistema Único de Saúde estava sendo destruído. Porque as equipes
dos ACS, uma boa parte estão altamente precarizados e outros demitidos. Então, eu não quero voltar a esse lugar. Então, eu tenho que forçar essa pergunta em mim. Então, o que eu convido todo mundo é que force essa pergunta para si. Pergunte para você, se você voltar, o que é que você vai fazer de diferente? Ou o que é que você não vai fazer? Eliane Brum coloca essa questão usando Bruno Latour no último texto que ela conversa, e eu achei isso de uma riqueza incrível. Então, o nosso grupo, o nosso coletivo, que é o grupo de micropolítica, trabalho e cuidado em saúde, e o grupo do Observatório de Política de Saúde e Educação e Saúde, o nosso grupo se colocou essa questão numa reunião que nós fizemos quinta-feira de manhã. Se nós voltarmos para a universidade plenamente aberta, nós vamos voltar a construir a mesma universidade do jeito que estávamos construindo? Então, nós precisamos colocar essas questões no hoje, no aqui e no agora, para poder a gente tirar proveito de uma maneira profundamente diferenciada do que o capitalismo neoliberal e os seus dirigentes estão pretendendo. Então, quando você vê o Trump forçando a reabertura do comércio, quando você vê o Bolsonaro apertando para abrir o comércio, hoje mesmo eu estava lendo que o principal representante dos shopping centers do Brasil está dizendo que está na hora de abrir todos os shopping centers para não perder o Dia das Mães. Gente, é esse Brasil que a gente vai voltar? Então nós precisamos colocar essa questão, tá certo? Porque essa questão vai conversar com muitas das perguntas que estão aí pautadas. Então, o que é mesmo que eu não vou fazer do que eu estava fazendo? E isso cabe para o desenho do Sistema Único de Saúde, cabe para as modalidades de cuidado que nós estávamos praticando, cabe para os processos formativos que nós estamos inseridos, cabe para os movimentos sociais e cabe para os setores progressistas, que estão devendo muito, principalmente nas grandes organizações que se colocam como partidos políticos no território chamado progressista, não é? Em defesa da vida. Os partidos políticos que se colocam nesse território estão devendo muito. Eles estão muito fora da cena e eu queria saber, eles voltarão a ser partidos do mesmo jeito que estavam sendo? As lideranças voltarão a ser as mesmas lideranças que estavam sendo? Os conselhos de controle social voltarão a ser do mesmo jeito? Ou irão advogar uma outra ideia? O controle social vai começar a ficar profundamente comprometido e inserido nos territórios onde as vidas estão acontecendo e não nos serviços de saúde. Controle social é para se fazer no território onde as pessoas vivem e tem que desacoplar dessa tradição que conselheiro vai controlar o que é que faz a equipe de saúde. Se quiser controlar isso, vai controlar pelo movimento social onde as vidas estão acontecendo. Então, essa discussão está na pauta, não é? Está na pauta. Então, acho que nós precisamos rever, inclusive, o que a gente tem concebido pobremente o que é a atenção primária à saúde no Brasil. Ela tem tido uma concepção muito pobre e tem advogado uma potência que ela não tem conseguido cumprir. Então, acho que está na hora. Ao voltaremos a fazer tudo igual, como se o mundo não tivesse passado por nada? Eu digo o seguinte, o capitalismo não voltará igual. O capitalismo já está hoje mapeando que setores vão desaparecer e que setores merecem investimento. Os caras que compram ações no mundo já estão mapeando o que é que depois da crise do coronavírus haverá de revolução tecnológica que a própria pandemia está produzindo. E já estão mapeando onde eles vão comprar ações. E que empresas que existem hoje que vão desaparecer. Esse cálculo os caras já fazem. Nós também precisamos fazer. É isso. Muito obrigado, Emerson.
excelente. Vamos, na sequência aqui, passar para Laura. Laura, com você, tá? Bom, eu acho que um dos principais, eu concordo com tudo que o Emerson colocou, acho que não temos a menor, ninguém tem a menor ideia do mundo que vai, dos mundos que serão produzidos a partir dessa experiência mundial de pandemia. Mas esses mundos já estão sendo disputados. Acho que essa questão é fundamental, acho que tem um chamado decisivo que serve para, vamos dizer assim, para tudo, que é assim, ou o território, a vida das pessoas, os lugares, os modos onde a vida produzida vão ser a referência para a gente construir tudo, movimentos sociais, políticas, ou a gente vai estar sucumbindo vamos dizer assim, às lógicas institucionais deliberadamente esvaziado de sentido, por um lado, e por modos instituídos que não são só os do governo, os do capitalismo, são os modos como a gente tem feito política, por exemplo, os modos como a gente tem se conectado e se juntado. Acho que o desafio está posto agora. As pessoas falam assim, mas agora a gente está em casa, mas e agora? A gente não está no governo, mas e agora? Não faz mal. Quer dizer, o chamado da vida exige muita disponibilidade, movimento, ação, compartilhamento e a possibilidade de se vestir, despir, desterritorializar, desmanchar, de certos modos prontos para produzir determinadas discussões, conversas, modos de fazer e tudo mais. Então, eu realmente acho que a disputa está aberta e todo mundo tem que entrar na disputa. E acho que a principal referência, e há tempos a gente diz isso, a principal referência para se a gente vai andando e vai produzindo coisas interessantes, é a potência de vida que a gente consegue produzir. Essa é a nossa referência. Então, se a gente tudo que fizer com que nós afastemos da vida e da produção da vida não nos interessa. Tudo que a gente pode produzir a partir desse encontro com a vida e com a produção da vida é decisivo. O discurso somente não serão suficientes para produzir a conexão necessária, não serão suficientes para produzir a potência necessária para efetivamente defender as vidas que estão sendo oferecidas em sacrifício, sumariamente. Então, eu acho que ninguém, vamos dizer assim, a gente vive, é uma situação difícil, somos atravessados por diferentes questões, muitos tipos de sofrimento, as pessoas que têm... Mas as cenas que a gente vê, enfim, as pessoas têm sofrido muito de diferentes modos nesse momento, mas a gente tem que conseguir, dessas dificuldades, desse sofrimento, fabricar possibilidades de encontro e produção. Ninguém pode ficar parado no seu sofrimento. Cada um vai entrar nessa história de modos diferentes, mas é fundamental colocar-se em movimento, colocar-se em interrogação, colocar-se em produção. Então, eu digo isso fortemente, pensando também nas universidades, nos trabalhadores de saúde, porque o chamado oficial não é pelo encontro com a vida e com o território que pulsa. O chamado oficial é para continuar assistindo aula, é para continuar escrevendo artigo, é para responder a 299 editais, tudo bem, muitos a gente pode fazer, mas ou a gente vai pensar, inclusive, a produção do conhecimento em conexão com essa vida que pulsa no território, ou ela não faz sentido nenhum para ficar respondendo as mesmas perguntas, não serve, ela já não servia antes, agora fica em evidência.
Do mesmo modo, acho que os trabalhadores de saúde, em todas as dificuldades que as pessoas enfrentam pelos ataques prolongados, em relação a tudo, as condições de trabalho, ao salário, enfim, ao deslocamento em relação à possibilidade dos trabalhadores e das populações, dos movimentos sociais serem construtores do Sistema Único de Saúde, isso é uma coisa que vem sendo abandonada há muito tempo, esse é o chamado, agora tem um momento em que esse chamado e essa possibilidade está posta. A gente não pode ficar parado esperando alguém dar a ordem de comando, tem que seguir, tem que ir adiante, tem que se conectar, tem que não deixar as pessoas sozinhas, tem que estar junto com elas nesse momento. Então, vamos dizer assim, tem coisa para fazer de todo tipo, e tem gente fazendo coisa de todo tipo, produzindo informação de um modo que faça sentido, está cheio de fake news circulando, a gente tem um papel importante, vamos dizer assim, na conversa com as pessoas, discutindo na vida cotidiana como é mesmo que faz para fazer, vamos dizer assim, para construir modos mais protegidos de existir nesse momento, enfim, tá junto com eles, proporcionando, e é isso que tem acontecido, articulações para proporcionar acesso aos meios de continuar vivo, isso daí tem a ver com comida nesse momento muito fortemente, enfim, eu acho que esse chamado, tudo que a gente pode construir depois depende da maneira como a gente vai se conectar com esse chamado à vida e com os territórios vivos de produção da existência. Isso daí vale para todo mundo, vale para todos os serviços de base territorial que a gente tem, vale para a atenção básica, vale para os CAPs, vale para as equipes de consultório na rua, ninguém pode ficar parado no mesmo lugar, pensando como vai, porque essa tem sido a principal lógica, como a gente se organiza para governar a vida dos outros. Não, como é mesmo que a gente juntos vai produzir outra lógica, outro modo de pensar e fazer política de saúde, né, nesse país. Não serve nenhuma política social que é feita para atuar sobre os outros. As políticas que a gente tem que fabricar tem que ser de produção de vida com as pessoas, fazendo sentido para elas. Chega da gente fazer política, mesmo quando a gente faz, né, esses governos não fazem, desmantelam, mas mesmo quando a gente faz, de fazer política para atuar sobre os outros, tem que fazer sentido. Produção de moradia, produção de modos coletivos de viver, produção de outras lógicas vamos dizer assim, de autogoverno da vida, a gente tem que estar conectado com isso. O coronavírus tirou tudo do lugar. Se a gente ficar parado esperando, o neoliberalismo, o capital financeiro vão reordenar tudo rapidinho. Eles, como o Emerson disse, estão se movimentando. E nós? Precisa de general para dar um apito para a gente se movimentar, ou a gente é capaz de se conectar com a vida e produzir movimentos diferentes? É claro que teve gente que perguntou, tudo bem, beleza, mas precisa ter UTI, claro, precisa ter UTI, precisa ter leito, precisa ter tudo isso que está sendo feito de maneira muito limitada, inclusive. Foi mais dinheiro para a saúde suplementar do que para o SUS no meio dessa pandemia. Enfim, as desigualdades de acesso não são nem discutidas. Tem um monte de coisas que são importantes, mas eu diria, ou a gente está junto na vida, fabricando, inclusive, visibilidades para essas atrocidades, ou a nossa legitimidade de conexão com os coletivos e movimentos da maior parte da população ficará seriamente comprometida. Não vai adiantar a gente denunciar depois, a gente tem que se apresentar e estar junto nesse momento. Isso que eu gostaria de dizer para encerrar. Obrigada. Obrigado, Laura. Muito bom. Eu vou passar agora para o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Fernando, você. Tá bem, acho que tem muita coisa mesmo, a gente podia ficar mais de um dia, né? A gente fez tanto seminário, fez tanta conferência, fez tanto encontro, debateu tanta coisa, e algumas reflexões foram trazidas aqui, e poderíamos ter muito mais. Mas eu queria, então, pegar 3 pontos aí que foram sugeridos de perguntas, uma sobre a questão das
das práticas da atenção básica e como que ficará a questão da atenção básica, né? Como é que a gente pensa, né, o depois sobre a questão da atenção básica. Eu acredito que a gente tem que aproveitar esse momento, por mais que seja um momento difícil, para a gente reverter a entrega que vinha sendo feita e o desmonte que vinha sendo feito. Não só da atenção básica, como o SUS, né, como um todo. A gente tinha, por exemplo, 99% da cobertura da mídia antes de começar a pandemia, era, quando falava em SUS, era para atacar o SUS, né? Mesmo que a gente sabe que 90% das coisas que estavam no SUS eram certas e 10% erradas. Eles dedicavam 90% do tempo a falar das 10% das coisas erradas. Agora, a gente vê todos os dias o SUS, pelo menos, né, nas notícias, nas entrevistas, no espaço que tem, todo um resgate daquilo que há muito tempo não podia ter deixado de fazer. Né? Então, quer dizer, a gente precisa, como a gente, por exemplo, fez da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, no momento que apareceu lá a Zika, né, a chikungunya, a gente, está acontecendo isso, vamos para cima e vamos pressionar para que saia a conferência, porque ela já estava aprovada há muito tempo para ser feita. E a gente foi lá e fez. E temos uma política nacional de vigilância em saúde. Então, também essas situações que aparecem em momentos difíceis, a gente tem que usar para reverter situações que a gente vinha sofrendo para poder sair dela, pelo menos com um saldo positivo mesmo, diante de todo o cenário desastroso que a gente sabe que vai viver depois. Algumas experiências concretas, né, que a gente tem visto, poderia citar várias. Já falei aqui do município que eu moro, né, da União de Vilas e Bairros aqui, dessas ações solidárias, mas a gente tem, a nível nacional, no Conselho Nacional de Saúde, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que tem feito um trabalho excelente. Nós temos ações de mulheres negras, né, não só a nível nacional, mas em Salvador a gente tem algumas experiências importantes. Em Porto Alegre, eu participei de uma live esses dias e tenho uma relação com o pessoal que formou um comitê popular em defesa do povo e contra o coronavírus, e também algumas ações que a gente tem acompanhado da agricultura familiar, assentamentos, enfim, que tem feito um trabalho muito, muito importante, né, de valorização, por exemplo, da reforma agrária, né, e de questões que foram fundamentais para a história do nosso país e que estão agora agindo para ajudar, né, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Sobre a saída do cenário, né, do novo coronavírus, primeiro, a ofensiva neoliberal e capitalista vai continuar, já foi falado aqui, né, vai continuar. A democracia continua e vai continuar sendo ameaçada. Por exemplo, se o caos se instalar, o que vai acontecer? Os conselhos, né, muitas vezes, o conselho eles são limitados, eles são frágeis, são ineficientes. Os conselhos foram fechados no nosso país no último ano. A maioria deles. O Conselho Nacional de Saúde continua porque está na base do SUS, porque está na lei, senão tinha sido fechado também. Nós precisamos fortalecer, sim, os conselhos, precisamos fortalecer os movimentos, as entidades, as lideranças do nosso país sempre foram, mas ultimamente, mais ainda, estavam, continuam e serão cada vez mais criminalizadas e perseguidas. Aliás, eu aprendi, quando eu fui para a universidade, não consegui concluir meu curso lá de Geografia na Universidade Federal de Santa Maria no início dos anos 90, fiz 4 semestres, mas a gente trabalhava muito, né, e continuei tendo contato com as pessoas da universidade, da questão da relação ensino, pesquisa e extensão, a teoria e a prática. Tem pessoas que têm que tirar a bunda do sofá, das poltronas, e parar de fazer teoria e ir para o dia a dia, para a vida concreta que as pessoas vivem. Eu acho que está certo
o que o professor Emerson falou, o que a professora Laura falou. Nós precisamos cada vez mais agir. Tinha gente, em alguns anos atrás, que simplesmente se acomodaram. E eu tenho ouvido muita gente dizer, nós precisamos, já estava ouvindo, uns 3, 4 anos para cá, nós temos que voltar para as bases. Nós, do movimento comunitário, nunca saímos das bases. Mas tem gente que tem que voltar mesmo. Tem muita gente que tem que voltar mesmo. Porque esqueceu como é que se faz a relação com o povo. Porque se acomodou. Porque se elitizou. Porque gostou muito mais do ar-condicionado do que do dia a dia na vida da comunidade. Agora, para concluir, né, nós perderemos muitas vidas nisso tudo. Perderemos muitas vidas. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós que estamos aqui, provavelmente quem está acompanhando aqui, né, esse nosso bate-papo. Muita gente vai continuar trabalhando pela morte e colocando, como alguns exemplos que foram citados aqui, né, essa fala aí do representante dos shopping centers é de chorar, é de dar tristeza na gente. Mas a minha esperança, a nossa esperança, eu acredito, que falo, né, por todas e todos, é a esperança de esperançar de Paulo Freire num mundo melhor que a gente constrói a cada dia. E que a gente vai sair de tudo isso, mesmo perdendo vidas, mesmo sabendo que a gente fez a nossa parte com a consciência tranquila daquilo que a gente fez, mas com novos e novas pessoas e melhores seres humanos. Melhores seres humanos. É essa a grande expectativa que eu tenho depois que tudo isso passar. É isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E quem sabe a gente possa se encontrar muito mais, né, depois que isso passar, presencialmente, para a gente poder se abraçar, né, e seguir lutando por tudo aquilo que a gente acredita. Obrigado, Pigato. Bom, gente, acho que fica uma questão fundamental, quer dizer, várias questões absolutamente importantes foram tratadas. São agora 12h43, né? E certamente essas questões vão retornar aqui em novos debates, entrevistas e vídeos que as pessoas estão fazendo e que nós estamos divulgando e transmitindo aqui pela TV Rede Unida. Mas uma questão eu acho absolutamente fundamental, né, que ficou desse debate hoje, que é o fato de que o mundo vai mudar pós-pandemia. Isso já é uma discussão, como foi colocado aqui pelo Emerson, a Laura, o Pigato, e nós precisamos pensar como será essa mudança no sentido do que nós pensamos que deve ser esse futuro, né? Do ponto de vista das práticas, da produção da vida, das relações, da vida em comunidade, várias questões estão colocadas, enfim, que futuro nós queremos, achamos importante, as pessoas todas querem e acham importante, e qual vai ser o protagonismo para construir esse futuro. Isso é uma questão que fica, portanto, algumas pessoas sugeriram, inclusive, temas de próximos debates, mas esse tema ele foi sugerido aqui por algumas pessoas como um tema central de continuidade das discussões que a gente vai desenvolver aqui. E também a questão de comunicação e saúde surgiu como algo que nós devemos enfrentar. Enfim, eu quero, já na conclusão, deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez ao Emerson, à Laura e ao Pigato, pelo fato de vir aqui se dispor a discutir, trazer essas questões todas para nós. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram até agora conosco e, de novo, pedir para acompanhar as nossas mídias e os novos eventos que nós vamos ter aqui na TV Rede Unida. E quero agradecer 2 pessoas que ficaram de bastidor apoiando, que foi fundamental o apoio para essa construção de hoje, o Herbert Tadeu, o Daniel Bastos,
ficaram aqui conversando comigo pelo Zap, dando um apoio a essa atividade. Então, eu vou agora... Bom, agora, muito obrigado, que tenham um bom fim de semana e que a gente possa continuar com esse debate e construir um novo futuro para todos nós, todas as pessoas. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau. Tá? Abraços! Valeu. Abraços a todos e todos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.